Boa noite, minha amiga, tudo bem? Boa noite, Brito. Tudo bem? Que honra estar aqui contigo. Mesma forma, obrigado por aceitar o convite. Você está falando dessa cidade, Criciúma? Isso, eu estou aqui em Criciúma, Santa Catarina. Do teu ladinho, né, Deixa eu Brito? fazer uma, deixa eu só fazer uma pré-apresentação, depois eu gostaria que você falasse, porque tem muita coisa, eu vou falar algumas coisas aqui que eu achei muito interessante. A Letícia Zanini, ela é psicóloga, educadora executiva, minha colega lá na Escola 3. O currículo da Letícia é impressionante, Master Coach, professora universitária, a participação. Ô, Brito, só um pouquinho. Eu acho que tá dando uma Está interferência dando, no som. tá dando uma microfonia aqui, né? Eu vou baixar o Isso, volume aqui. Eu acho que agora tá ok, né? isso. Ficou bom agora? Tá legal. Agora tá Ah, bacana. Inclusive, deu microfonia quando eu falei em rádio e televisão. Você notou? Eu falei rádio e televisão e deu microfonia, que é uma coisa da rádio e televisão. Foi quando você fala. E também palestrante nas áreas humanas, motivacionais, negócios, treinamentos de empresa, ou seja, você vai falar de tudo isso antes de a gente começar o nosso assunto aqui. Vamos começar pelo rádio e televisão. Você é famosa aí no rádio e televisão em Santa Catarina, não estou sabendo, né? Como é que é essa sua participação? Então, Brito, boa noite a todos. Tem alguns colegas educadores executivos aqui. A Flávia, Cristiano, Matheus, Marcela aqui. Que bacana, hein? Ter os nossos colegas Cristiano, aqui nos assistindo. Cristiano, sejam todos muito bem-vindos. Tem pessoal aqui da minha cidade, tem parente, é isso aí, vamos chegando aqui. Bem, a questão Marcela. a Marcelinha, né, minha parceira lá da escola, parceira de mesa, né? É o seguinte, Brito, a questão famosa eu vou deixar por tua conta, mas é fato que eu participei de alguns projetos da rádio aqui da minha cidade. Tem duas rádios aqui que são muito conhecidas, a Rádio Eldorado e a Rádio Som Maior. Eu comecei na Rádio Eldorado num projeto que chamava Papo de Líder, compartilhava pílulas, né, de conhecimento totalmente focadas em desenvolvimento humano e organizacional, que é a minha praia. Depois de um tempo eu recebi o convite para a Rádio Som Maior e lá eu tinha o Papo de Segunda, olha, não lembro mais o nome especificamente, mas eu tinha uma participação também todas as segundas, que teoricamente, culturalmente, é esse momento que a gente começa a repensar, né, algumas práticas de comportamento. Então, eu estava lá falando e dando algumas sugestões, né, de carreira e comportamento. E na TV, eu recebi alguns convites, mas agora oficialmente eu tenho uma participação toda segunda no Jornal do Almoço aqui na NSC. Também, né, existe um quadro que chama Vagas e lá eu compartilho questões da minha área de conhecimento, que é a psicologia e o desenvolvimento humano e organizacional. Então a gente leva esse conhecimento, né, para o senso comum e que ajuda pessoas. O que a gente faz quando a gente é convidado para um processo seletivo, né? E eu quero pedir demissão, como é que eu faço isso sem que isso impacte diretamente de uma maneira nociva na minha imagem profissional, né? Na minha marca, enquanto eu sempre falo que a gente é o nosso CNPJ, né? O nosso CPF é o nosso CNPJ também. Então ali eu compartilho essas ideias, insights, para que as pessoas possam construir também os seus próprios caminhos, baseado nas trocas que a gente faz, usando os meios de comunicação, que são ferramentas estratégicas para isso, né? Como é que tem funcionado a interação? O pessoal interage, o pessoal participa? Normalmente o Pessoal, feedback é muito direto, né? o pessoal interage, a rádio é muito mais fácil para que isso aconteça. Então, quando era na rádio, era muito em tempo real, as pessoas ligavam para a rádio enquanto eu estava lá. Na TV acontece mais por meio das mídias. Então, algumas pessoas mandam recados no direct do Instagram, mandam perguntas, mandam pedidos de ajuda, né? Muita gente que quer conseguir uma vaga de emprego, daí pergunta o que de repente está acontecendo, quase que uma espécie de micro-mentoria, né? Que acontece, então as pessoas vão interagindo. Às vezes ligam para a TV, aí falam diretamente com o pessoal da redação e eles vão passando as necessidades de cada um. Qual é a necessidade, qual é a demanda maior desse público, quando se fala num público aberto, rádio e televisão, assim que você tem percebido? Quais são as maiores dúvidas que o povo tem? Elas são muito diversas, assim, mas geralmente uma dúvida que sempre aparece é vinculada ao processo seletivo.
E esses dias até fiz um vídeo mais crítico, assim, porque as pessoas às vezes reclamam que as empresas não dão feedback em processos seletivos, mas a pergunta que eu faço é: você, enquanto participante de processo, está preparado para receber o feedback verdadeiro? Porque às vezes a gente se vitimiza diante de algumas situações que a gente constrói de comportamento da carreira. E aí tem todas as questões legais que às vezes também não permitem que recrutadores sejam 100% verdadeiros, né, naquilo que existem regras, existem legislações que às vezes dificultam um pouco também esse processo, mas também uma falta de maturação por parte dos profissionais para receber o real feedback sobre alguns comportamentos que tem, inclusive em entrevistas, né? A gente aqui não tem muita prática de fazer processo seletivo, a gente faz para alguns clientes muito específicos, mas quando vivenciamos essas experiências, a gente percebe alguns comportamentos que são muito não profissionais, né? Na forma de conversa com o próprio recrutador, eu tenho uma relação profissional com os candidatos, eu não tenho uma relação de amizade. Então, existem limites na própria comunicação que a gente precisa tomar cuidado. Então, usar alguns adjetivos, conversar com o recrutador como se fosse melhor amigo. Não é isso que vai fazer com que o recrutador escolha você, né? Vai escolher aquilo que vai dar match entre o tamanho da cadeira que uma empresa tem e o tamanho da tua cadeira, né? Enquanto pessoa, enquanto competência. Olá, Marcela, outra Marcela Barba, de Capanema, Pará. Estamos chegando ao Pará, hein? Opa, Valeu, oi Marcela. abração, Marcela. Valeu, estamos prestigiando aqui. Sobre o nosso assunto, vamos falar sobre autonomias. Você falou na chamada da live, conhecimento, caminho mais seguro para a autonomia. O que é ter autonomia para a psicóloga Letícia? Autonomia significa liberdade. Liberdade para a gente poder fazer escolhas, liberdade para a gente poder tomar decisão com base na nossa vida pessoal, na nossa carreira. E essa frase vem de um presente que eu dei para os meus clientes quando eu criei duas frases autorais, né? E uma delas é essa: o conhecimento é o caminho mais seguro para viver com autonomia, porque isso representa muito da minha trajetória. Então, quando eu escolhi empreender, eu decidi realmente entender que o que eu vendia para as pessoas e para o que eu vendo hoje é conhecimento. Por que eu vendo conhecimento? Porque quando eu era gestora de indústria, eu já passei por ramos como varejo, serviço, indústria, e eu sentia muita falta de ter na minha região, de fato, uma empresa que entregasse uma formação de liderança totalmente completa. E isso me deu um insight de que eu podia fazê-lo, né? E quando eu montei a consultoria, uma das primeiras coisas que eu criei foi a escola de liderança, que existe até hoje. E aí, quando eu fui entregar a escola de liderança para as empresas e para as pessoas, quando ela era uma escola aberta, hoje não é mais, é vendido para o corporativo só, a ideia é: o que os líderes precisam aprender, que se eles aprenderem, eles podem viver uma liderança com mais leveza, com mais autenticidade, com mais protagonismo. Não existe fazer nada disso se eu não tiver conhecimento sobre mim, sobre as minhas próprias potencialidades, talentos, competências que eu tenho, as que eu posso aprender, e de que forma eu vou usar as ferramentas respeitando a minha essência. Então, por isso que Letícia, eu falo que conhecimento é essa segurança. Desculpe. E quanto tempo faz que surgiu a empreendedora Letícia? A gente nota, você está na E3 agora, mas a gente nota que você já vem andando há mais tempo já nessa vida, né, de educadora executiva, né? Sabe, Brito, que hoje, quando eu olho para toda a minha construção, isso sempre existiu dentro de mim. Quando eu olho para mim, resgatando partes da minha infância, e meu pai era médico, e eu esvaziava todos os vidrinhos de amostra grátis dos medicamentos, fazia perfume, colocava uma corzinha com papel crepom e vendia para os meus colegas. E até hoje eu penso, eu não sei que era pior, eu fazer isso ou quem comprava, né? Mas eu já estava empreendendo, de alguma forma. E fazia peça de teatro, cobrava ingresso, criava roteiro, eu sempre gostei de contar história. Então isso tem característica com uma das metodologias que eu entrego hoje, que é a metodologia da Gallup dos talentos. Então isso tem a ver com os meus talentos. Meu primeiro tema de talento é ideativo. Então a minha cabeça está sempre criando, pensando, eu tenho essa necessidade. Então a empreendedora de fato se consolidou em 2012, né? Quando eu criei de verdade o CNPJ. Mas alguns comportamentos já faziam parte da minha história, inclusive
o intraempreendedorismo, quando eu estava dentro de CNPJs de outras pessoas e intraempreendendo, né? Trazendo de alguma forma inovação, uma nova forma de fazer algum processo dentro de um cenário que já existia. Uhum. E a psicóloga fica onde aí? Então, a psicologia, ela é a minha ciência de base, né? É a minha ciência de formação e ela está transitando e conversando com todas as minhas entregas, porque eu falo, eu não sou psicóloga clínica, não atuo com esse foco, exatamente até para as pessoas entenderem, o viés clínico, ele é um viés sempre muito focado ou no adoecimento, de alguma forma, dependendo da abordagem, e em resgatando alguns aspectos do passado. Eu prefiro olhar para aquilo que a gente floresce, que tem mais contribuições da psicologia positiva, e eu prefiro olhar para aquilo que a gente ainda pode escrever, respeitando aquilo que a gente construiu, mas aquilo que está por vir, né? Então, eu uso algumas vertentes da psicologia em todas as minhas entregas, quando eu estou fazendo mentoria, quando eu estou numa palestra ou numa formação, como hoje à tarde, em diálogos, em projetos que eu tenho, porque tudo envolve comportamento humano. Inclusive, quando a gente fala de resultado corporativo, os KPIs, os indicadores, o que não são indicadores, senão a resposta comportamental de um bando de pessoas que está trabalhando para atingir o resultado. Então, resultado é comportamento. Tá? Então, não faz sentido não usar a ciência da psicologia para me ajudar no desenvolvimento das pessoas e das empresas. Né? Deixa eu registrar aqui e agradecer a presença do Adriano Werner, da Sinara, da Maria Helena, o pessoal que está chegando e está nos prestigiando com a audiência. Inclusive, o pessoal tiver algum questionamento, pode dirigir aqui que a gente vai levar até a Letícia. A gente nota realmente, né, Lê, que em todos os momentos a psicologia está presente nas suas falas. Então, isso é muito bom, é muito forte, né, porque quando a gente fala em inteligência emocional e outros assuntos que todos falamos, né, a gente nota que você fala com muito mais propriedade, né, porque, logicamente, aí vem a vertente, todo o estudo seu, toda a sua preparação como psicólogo, né. Falando em inteligência emocional, que para você não é novidade, logicamente você deve ter trabalhado isso aí já há muito tempo atrás, né? Até porque o livro do Goleman já é um pouquinho antigo, né? Já tem alguns anos, mas agora me parece que pegou de vez, ou seja, como é que você vê essa onda da inteligência emocional agora? Na verdade, a inteligência emocional enquanto até habilidade, né, socioemocional, competência comportamental, ela está em alta exatamente porque tudo está muito à tona, tudo está muito evidente. A tecnologia, né, a informação fez com que a gente ficasse muito, não só vulnerável, mas também muito, como é que eu vou falar, foge a palavra aqui, aparecendo de alguma forma. E aí, a rede social, as mídias, trazem alguns efeitos como comparação, como não demonstrar vulnerabilidade. Então, alguns aspectos que começaram a mexer muito com questões emocionais e comportamentais. E aí a gente começa, dentro dos ambientes corporativos, a compreender que aquele cara antigamente contratado como o melhor técnico, às vezes não consegue sustentar pressões, mudanças, o convite à adaptabilidade, o convite à divergência, e, obviamente, a diversidade. Quando a gente fala de diversidade, as pessoas associam muito a gênero, a idade, mas eu estou falando de diversidade cognitiva, né? De diversidade de pensamento, de diversidade de experiência. Então, se a gente não consegue suportar todas essas mudanças no mundo totalmente, não mais VUCA, mas agora BANI, a gente começa aí sim, trazer a nossa vulnerabilidade para o mercado. Então, por uma questão de competitividade e estratégia, a inteligência emocional passa a ser um diferencial competitivo para os profissionais. E ela começa a entrar em jogo nos processos de gestão, e a gente passa a entender que isso não é balela, como foi durante muito tempo negligenciado por muitas pessoas e organizações, porque a gente não consegue mais deixar embaixo dos tapetes corporativos todas as questões emocionais que a gente traz, porque nós somos emoção. A neurociência vem trazendo contribuições que a mudança de comportamento ela está sempre vinculada à emocionalidade e ao processo de consciência, de padrão de repetição. Então a emoção faz parte da nossa construção fisiológica. Claro que
trazer à tona, né? Assim como o coaching, por exemplo, como muitas coisas são banalizadas, a inteligência emocional tem uma questão mercadológica que também é. Por exemplo, quando a gente fala de profissionais ou formações que falam sobre controle emocional. Não existe controlar a emoção. Isso não existe, tá? Cientificamente falando. A gente não controla a emoção, a gente gerencia a percepção do impacto emocional no nosso corpo. Vou dar um exemplo bem claro para isso. A gente gerencia as nossas sensações. Por que eu estou falando isso? Porque a emoção é fisiológico. Acontece dentro do nosso organismo. Imagina que você está aí agora, né, no seu escritório, e entra um leão faminto na sua sala. E eu falo assim, não, Brito, vamos fazer exercício de respiração, vamos controlar as nossas emoções. Mas nesse momento, o teu coração já disparou, já está com aceleração cardíaca, a tua temperatura galvânica da pele mudou, a tua pupila dilatou, ou seja, tudo isso é reação fisiológica disparada por neurotransmissores. Isso é emoção. Agora, sentimento é a percepção do quanto você, né, com base em todos os teus vieses, consegue trazer para o mundo a interpretação do que você viveu. Por isso que a gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente consegue compreender o que as pessoas estão pensando e sentindo, se a gente fizer um esforço cognitivo para isso. Então, existe a questão que é bacana, que de certa forma a gente está falando, e existe também, como todas as coisas que todo mundo fala, banalizações. Né? Mas a inteligência emocional é de fato algo que a gente precisa desenvolver, é algo nosso, faz parte da nossa condição enquanto seres sociais, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que têm habilidades e necessidade de pertencimento, precisa ser desenvolvido e olhado como uma competência, né, que é um diferencial, pode ser até na escola a gente usa nessa expressão, um diferencial competitivo próprio, por que não? Uhum. Letícia, você está completando agora 10 anos acompanhando esse mercado corporativo, entendeu? A pressão aumentou nesses 10 anos ou a gente não tinha o conhecimento dessa questão toda de habilidades que deveriam ser tratadas? Ou a pressão está maior, principalmente a partir da pandemia, agora que a gente está passando, a pressão no meio corporativo está maior e as pessoas precisam se entender melhor? Ou isso sempre aconteceu e a gente não tinha conhecimento? Eu imagino que de tempos em tempos, respeitando os momentos que a gente vive, a pressão, se a gente perguntar lá 20 anos atrás, tinha pressão. A minha percepção do que a gente vive é que a pressão agora tem um diferencial que é o excesso de utilização cognitiva que a gente tem para acompanhar tanta informação e tanta mudança. E a gente tem limitações. Quando a gente fala de limitações, nós somos seres limitados no sentido de recurso. Sim, né? Energia, por exemplo, a gente precisa dormir em alguns momentos. A gente precisa pausar, a gente precisa descansar, a gente precisa comer bem, a gente precisa se hidratar. Para quê? Para restabelecer recurso. Então, eu não acredito que sejam mais pressões. Mas eu acho que pressão sempre teve, respeitando cada época, né? Cada ciclo de vida e de crescimento de cada um de nós. Mas nesse momento eu entendo que a gente, de alguma forma, é distendido cerebralmente. A gente está sendo mais exigido no uso das nossas habilidades cognitivas. Isso cansa demais, essa exaustão e muitas mudanças. E aí sim, né? De novo, cognição pura. Quando a gente entrou na pandemia, todo mundo teve que gerar uma adaptabilidade. Não é home office, é o home que virou office, né? Então existiu várias necessidades de transformação, de adaptabilidade, para que a gente pudesse responder de uma maneira, vou falar assim, saudável a tudo que estava acontecendo e que fugia do nosso controle, porque ninguém escolheu viver o que a gente está vivendo. Então eu acredito que cada vez mais a gente vai ser exigido com relação a essa resposta rápida dos recursos internos que a gente tem. E aí a gente precisa entender que nós não somos robôs, que a gente tem limitação. E hoje ainda lá na PET, você estava falando pro pessoal, se a gente não quer ser substituído, a gente não pode agir como né, viver no automatismo. Então, para essas pressões, a gente precisa ter uma vida consciente. Eu não acredito em vida equilibrada, eu acredito em vida consciente. Em algum momento, a vida nos convida a colocar mais energia em algumas áreas do que outras. A gente não consegue equilibrar tudo na mesma intensidade e no mesmo momento.
A Bia Júlia Oliveira está entrando aqui também, a Bárbara Hildebrand, e um outro pessoal aqui que eu não consegui pegar, a Clausete, que é psicóloga, deve ser sua colega ou conhecido, talvez, É né? aqui da minha região, a Clausete. Boa Da sua noite. região. Que legal. Você falou agora em mudança, e agora há pouco você falou uma coisa que eu achei interessante a gente colocar aqui para a nossa audiência. A gente conversa no dia a dia sobre as mudanças, o mundo VUCA, o mundo BANI, coisa parecida, e algumas pessoas, outros colegas já comentaram aqui também, e algumas pessoas comentaram comigo, olha, né, explica um pouco melhor essa questão. Como eu sei que você conhece muito bem essa questão, didaticamente para a nossa audiência, Letícia, o mundo BANI e o mundo VUCA. O mundo VUCA, que agora, né, estamos falando o tempo todo que mudou, que é o mundo BANI, né? Por favor. O mundo VUCA é um acrônimo que veio, né, de um cenário militar, veio de um cenário de guerra, e a gente faz uma transposição dessa leitura para os cenários corporativos. Então, quando a gente faz a tradução de VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, pós-pandemia, tem uma tradução de BANI. Esses acrônimos são em inglês, mas traduzindo é frágil, ansioso, incompreensível e não linear, né? Assim como o comportamento humano, assim como a nossa vida, não existe linearidade, existe ciclos de altos e baixos, existe vida, né? Então a gente não está estático nesse mundo. E aí quando a gente olha para a tradução, mais importante do que entender o que é cada significado desses acrônimos, mas as competências que nos são sugeridas, né? Então, se a gente está vivendo nesse mundo ansioso, frágil, não linear, incompreensível, que habilidades socioemocionais nos são convidadas a desenvolvermos? Atenção plena, resiliência, transparência, intuição. Então, são alguns convites, né? Adaptabilidade, que esse mundo que a gente transita agora nos convida a experimentar, vivenciar, saborear. E eu gosto muito de falar dessas competências porque algumas delas que eu citei como atenção plena, como resiliência, eu não citei generosidade, mas vou citar aqui generosidade, savoring, que é apreciação, são competências que sustentam o bem-estar subjetivo ou, falando no senso comum, felicidade. E quem não quer, né, ter uma vida com mais significado, uma vida com mais propósito, uma vida com mais sentido? Então, ao desenvolver essas competências, principalmente eu gosto muito de atenção plena, que nos convida à consciência, a gente começa, aí de novo, a gente volta lá para o início, né? O conhecimento como um caminho seguro para que a gente tenha autonomia. E quanto mais conhecimento que eu tenho sobre o meu estado, sobre o aqui e agora, sobre a percepção de ambiente, mais eu tomo decisão que faz sentido para a minha vida e para os meus valores. Não para aquilo que virtualmente aparece como agora todo mundo precisa falar disso, né? Agora as organizações precisam ter mentores, agora as organizações... É o que faz sentido para o cenário que a gente está inserido. Você vem de um treinamento agora, saiu agora há pouco de um treinamento pela E3 sobre comunicação e influência. Assunto aí também, né, que está, né, no nosso dia a dia. Por favor, fale um pouquinho sobre, já que, né, tá quentinho, né, o assunto está quentinho de treinamento a tarde toda, vamos compartilhar isso com a nossa audiência. Então, hoje, né, eu estava lá na PETS, trabalhando em nome da Escola E3, que é a escola que a gente se formou, né, tem vários colegas aqui, educadores executivos também, e hoje, especificamente, eu estava falando sobre comunicação e influência como uma competência. Se é uma competência, a gente pode desenvolver. Quanto mais atitude a gente tem, mais habilidoso a gente fica naquilo que a gente faz. E lá, obviamente, cada entrega é personalizada, mas de uma maneira geral eu gosto de trabalhar com o conceito de comunicação, que comunicação é oxigênio de relação interpessoal. Ou seja, sem oxigênio a gente não vive. Né? Sem comunicação a gente não consegue viver. E eu não estou falando da comunicação só verbal. De todas as formas que existem, de todo esse padrão fisiológico que a gente tem e que a gente usa para estabelecer, né, para oxigenar as nossas relações. Ou que é muito mais forte, né? Ou não ter, né, oxigênio, e aí as relações acabam por morrer. E aí, trabalhando esse conceito de influência, de comunicação, entendendo que é o oxigênio das relações interpessoais, a gente precisa passar pela esfera de autoconhecimento. Qual é a minha forma de impactar as pessoas, qual que é as palavras que eu uso, porque sim,
existe um acrônimo em neurociência quando a gente fala de comunicação que chama SEG, sucinto, específico e generoso. Então, o quanto que a gente é sucinto quando a gente está falando. Por que ser sucinto? Porque a nossa memória de trabalho é curta para informações muito longas. Por que ser específico? Para que as pessoas não fiquem fantasiando coisas daquilo que não é dito ou que não está claro. Sabe aquela história do passa lá no RH que alguém quer falar com você? O nosso cérebro nunca consegue pensar que vai ser uma promoção ou que vai vir algum reconhecimento, seja financeiro, seja verbal. A gente sempre pensa que caca que eu fiz agora. Isso tem a ver com uma outra contribuição da neurociência, que é o cérebro velcro e teflon, que depois de tempo eu explico, mas que é bem relevante. Então, especificidade. Eu só falei dois registros aqui. Eu só falei 2 registros quando você respira. Veridiano, nosso mentor Veridiano, nosso grande colega Veridiano. Opa, né? Veri! Seja bem-vindo. E o nosso piloto Marcelo Jaime, né? Que está voando aí, né? Logicamente de Brasília, para nos prestigiar também. Pessoal, obrigado. Continue aí. Vamos lá então. Continuando tê-los aqui, né? E eu estava falando da especificidade no sentido de minimizar a fantasia. Tudo o que não é claro, cada um tem o direito de fantasiar o que quiser. E é por isso que existem as DRs das relações, né? Porque muitas vezes o não deixar claro parte de um princípio de que aquilo que é óbvio para o meu olho, que às vezes é um olho muito bem treinado, é óbvio para o outro, né? Então, o óbvio só é óbvio para um olho bem treinado. Então, eu trabalho sempre muito isso em gestão e liderança, e em casa também, né? E o último acrônimo do SEG é o generoso, que é exatamente escolher a qualidade das palavras que a gente usa. Porque as palavras que a gente usa, aquilo que a gente fala para as pessoas, impacta numa região do nosso cérebro que tem um componente que chama amígdala cerebelar. A amígdala cerebelar é o que dispara arsenal emocional quando a gente está falando com as pessoas. Sabe aquele momento em que a gente já ficou com raiva de alguém por alguma fala dita? Ou um feedback que a gente recebe que é extremamente nocivo, a gente não lembra depois do que foi dito, mas a gente lembra de como a gente se sentiu. Por isso que a generosidade precisa estar presente na fala. Então tudo isso foi trabalhado hoje, né? Além das contribuições de comunicação não violenta, que eu particularmente gosto muito das etapas da CNV, entendendo que... Por que a girafa, né, é o símbolo da CNV? Porque ela tem o maior coração de todos os mamíferos. Ela tem um pescoção que faz com que ela tenha uma visão privilegiada das coisas. Assim como espera-se que os nossos líderes, os nossos gestores também tenham. E aí dentro de CNV, a gente entende que a comunicação não violenta é exatamente porque a gente parte de um princípio de que nós somos violentos. Então a gente precisa minimizar, suavizar o impacto dessas violências por meio da nossa comunicação. E aí para fechar, né, quando eu trabalho comunicação eu também uso o conceito de segurança psicológica, que é um conceito novo ainda no Brasil, mas é um conceito pesquisado por uma profissional que chama Amy Edmondson, que é uma professora de Harvard, e que ela traz contribuições de segurança psicológica, que nada mais é do que a crença que a gente tem de que a gente pode ter a liberdade, né, de se expressar, de não ser exposto de alguma forma nas nossas relações interpessoais por meio das contribuições que a gente faz, né, por meio das exposições, por meio dos conflitos. Então, basicamente transitando nesse cenário. E eu gosto muito, porque quando eu vou trabalhar esse tipo de temática, eu sempre falo para gestores o seguinte: quando eu pergunto o que eles querem aprender, geralmente o que falam que querem aprender são técnicas. Esses dias eu estava com alguns diretores trabalhando relacionamento interpessoal, e ao levantar expectativas, eles queriam técnicas. E eu perguntei quantas formações eles já tinham feito na vida, porque considerando que estão numa cadeira estratégica, eu imagino que muitos. Então eu imaginei que eu não tinha muitas ferramentas muito novas para compartilhar. Mas a minha pergunta sempre é o quanto a gente usa o que a gente já conhece, o quanto a gente usa bem o que a gente já conhece. A gente está sempre imaginando, né, que é a próxima ferramenta que vai nos salvar. Não o quanto que a gente usa muito bem, e o arroz, eu sempre falo, arroz com feijão alimenta tão bem quanto caviar. Pode ter mais glamour em comer caviar, mas alimenta necessidades comer arroz com feijão. Então o básico funciona muito, quando a gente usa ele muito bem feito. E em comunicação, o básico é checar se as pessoas entenderam, planejar o conteúdo que você vai falar para não ser impulsivo. Nosso cérebro muitas vezes é impulsivo. O Marcelo está dizendo, muitas vezes a gente não faz nem o básico. Sim. O Marcelo está interagindo aí, está achando muito interessante aí. E eu lembrei agora, né,
Eu lembrei agora uma frase que me marcou muito e que tem me ajudado muito no dia a dia, no material que eu estou preparando, que do nosso Ale Prates, que ele falou algumas vezes, o óbvio precisa ser dito. Lembra dessa frase? Uhum. Ou seja, eu tenho revisto muito isso, porque muitas vezes tu te envolve com um assunto, tu te aprofunda naquele assunto, e tu acha que o básico, o óbvio, não precisa mais ser dito, que a pessoa está, né, sabendo. E quando na realidade tu vê, tu te surpreende muitas vezes que o óbvio precisa ser dito. Né? Então, essa frase ficou muito marcada, e eu tenho trabalhado muito isso, tenho observado muito essa questão. É o básico, né, que muitas vezes tá ali e tu termina passando por cima, porque como tu já está no dia a dia, já passou muito aquilo, tu acha que não precisa ser mais dito, né? Muito bom, Marcelo está achando muito interessante aqui. Eu também achei muito interessante, muito verdadeiro, diz o Marcelo. E esse assunto, esse último assunto aí, nós temos que trocar alguma coisa aí, porque me interessa bastante essa área também da Essa é a tua comunicação. área, né, Brito? Comunicação é a É a tua nossa, é praia, a né? nossa área, a área de todo mundo, a comunicação é de todo mundo, né? Eu apenas fico um pouquinho mais nela só. Letícia, voltando então à nossa autonomia, qual é o relacionamento? Você falou que é a liberdade. Como é que eu separo autonomia e liberdade? É a mesma coisa ou não? Na minha Quais são os interpretação, limites? sim, porque quando eu trago, né, o conhecimento como o caminho mais seguro para a gente ter uma vida com autonomia, de novo, o conhecimento, né, a informação, é aquilo que gera clareza para mim, para minha vida, que me faz explorar, obviamente, todos os meus potenciais, é aquilo que me torna livre para bancar as minhas próprias escolhas. E aí sim, o conceito de responsabilidade começa a fazer sentido e efeito, porque para a Letícia, eu quero ser responsável da resposta. E como que eu dou resposta diante de áreas, ou imagina que eu vou falar agora aqui sobre gestão financeira. Cara, eu não sei nada sobre isso. Eu não vou ter, eu não tenho liberdade, eu não vou ter segurança para falar sobre um assunto que eu não domino, né? Mas quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho informação, quando eu tenho clareza, eu consigo ter a liberdade de construir as minhas rotas, de redesenhar aquelas que forem precisas, porque a gente tem a vantagem de entender que a vida não é ponto final, né? São reticências, existe uma continuidade, então a gente consegue fazer essas alterações. Então, quando eu falo de autonomia, é nesse sentido, da liberdade de fazer escolha consciente. O que é uma escolha consciente? É uma escolha que a gente tem clareza, é uma escolha que minimiza insegurança. E aí, quando eu falo de conhecimento, a gente precisa entender que eu não estou falando de conhecimento só de livro e nem de curso. Eu estou falando do autoconhecimento, que é o maior conhecimento que a gente pode ter, que é olhar para a gente e ter a consciência de quem a gente é e quem a gente pode se tornar. E a metodologia que eu trabalho, que eu acredito, as duas mais fortes, que é a Energame e Gallup, a gente, principalmente Gallup, nesse caso do exemplo que eu vou falar, não, a gente não pode ser tudo que a gente quer. Eu não posso ser a Gisele Bündchen, mas eu posso ser a melhor versão do que eu já fui, a minha melhor versão. Então, a minha métrica de crescimento e de sucesso passa a ser a minha história, a minha narrativa, o que eu construí até aqui versus o que eu posso construir. E aí a gente para, né, a gente rompe, na verdade, com essas comparações excessivas e que até impedem de que a gente tenha mais autonomia. Porque a gente desvincula o conhecimento que a gente tem daquilo que a gente pode entregar para o mundo. E só fazendo Letícia, uma contribuição, quando a gente fala de talento, só para concluir, Brito, faz favor. deixa eu só te falar de uma estatística que eu acho muito rico para quem está aqui com a gente, que é por que é importante a gente saber, né, ter esse autoconhecimento e saber os nossos talentos. A probabilidade de ter alguém com a mesma sequência de talento que você e que eu no mundo, segundo os dados da Gallup, é 1 em cada 33 de milhões de pessoas. Ou seja, a gente é muito, muito único, mas está sempre olhando para o lado. Então isso é muito libertador, quando a gente vira o espelho para a gente. E também assustador, né? Dependendo do que a gente vê. Letícia, esse tema, ele está recebendo uma maior atenção ou apenas impressão minha, o autoconhecimento? Me parece que nunca se falou tanto, as pessoas não, algumas ferramentas que são usadas estão em voga, estão fazendo sucesso. É impressão minha apenas ou está acontecendo, as pessoas despertaram para o autoconhecimento? De novo, pelo momento, né, que a gente vive, momento que eu falo não
por causa da pandemia, mas realidade, cenário, né, ambiência, entendendo as tecnologias, entendendo a facilidade do acesso à informação e ao conhecimento, a gente é convidado quase que ou pelo florescimento ou pelo sofrimento a olhar para isso. Então eu acredito que sim, que a vida que a gente leva hoje nos convida a olhar para o autoconhecimento sem aquilo que eu falei, sem negligenciar, porque sempre existiu, emoção sempre existiu. Mas a gente já passou por muitos momentos, e inclusive vocês conhecem pessoas que talvez tiveram doenças psicológicas e que as pessoas trataram como balela. Que as pessoas falam, vai trabalhar, aqui tá com depressão, o quê? E hoje a gente não faz mais isso, ou existe, mas muito menos do que já existiu. Por quê? Porque o conhecimento, né, nos deu a liberdade para fazer as nossas escolhas e perceber que não, que isso é uma doença, que a gente não vê, porque não tem ferida, porque eu não perco o cabelo como um câncer, mas que aquilo me paralisa tanto quanto qualquer outra doença física. Então, toda essa informação nos permitiu olhar com mais leveza para isso, sem que a gente ache que a gente está desconexo com o mundo, sem que a gente tenha vergonha de assumir que nós temos questões que precisam ser mudadas, alteradas, né? Então, eu acredito que sim, que esse é um grande diferencial, né, do acesso ao conhecimento do momento que a gente vive, a liberdade de poder falar de coisas que até então a gente ou negligenciava ou escondia. Olha a pergunta interessante do Marcelo Jaime, o nosso piloto aí. Qual a chave precisa ser virada, Letícia? É que ele faz uma pergunta antes, que se eu não me engano em relação ao assunto anterior. Em que momento que o autoconhecimento se transforma em autonomia, em liberdade? Marcelo, o que eu tenho para te dizer é, eu não tenho uma única resposta, mas a minha resposta, a minha percepção é, no momento que a gente tem clareza sobre que potenciais que a gente tem, que potenciais que podem ser aprendidos para aquilo que representa autonomia, né, liberdade para mim. Então, quando lá atrás eu decidi que autonomia era construir a minha empresa, enfim, era construir o meu horário, era construir o meu modelo, eu entendi que eu precisava olhar mais para dentro. Em que sentido? Me apropriando daquilo que era o meu diferencial competitivo e, obviamente, colocando mais coisas na minha mochila, né, incorporando as minhas forças de caráter, incorporando os meus talentos, porque Letícia, pensando, né, meu CPF sempre acredita que tem várias pessoas que fazem o que eu faço. Muitas fazem melhor, muitas fazem pior, mas do jeito que eu faço, só eu faço. E isso é uma verdade para todo mundo, mas a gente precisa acreditar nisso, acreditar no potencial. E essa, para mim, é a virada de chave quando a gente fala de autonomia. É quando a gente tem essa consciência verdadeira de quem a gente é e quem a gente pode se tornar. Não olhando mais para o lado, olhando para dentro. Né? Ali está a chave. E aí, trazendo contribuições de psicologia positiva, por exemplo, quando a gente descobre as nossas forças de caráter, o que são forças de caráter? São forças validadas pela ciência da psicologia positiva que, independente de credo, nação, raça, idade, nos fazem florescer enquanto seres humanos. E quanto mais a gente floresce aquilo que é nosso, a gente minimiza sofrimento, a gente aprende a ser mais autêntico, a gente fomenta relações com mais qualidade, a gente encontra mais sentido e propósito. A minha primeira força de caráter é o amor ao aprendizado. Então, quando eu entendo que essa é uma das minhas forças, faz muito sentido eu encontrar prazer em compartilhar conhecimento. Mas eu também sei que a minha última força de caráter é perdão e humor. Então, faz muito sentido entender que em alguns momentos eu vou ter que usar a minha própria força de amor ao aprendizado para perdoar algumas coisas que acontecem na minha trajetória que às vezes me fazem sofrer. Então, isso não é viver com autonomia? Né? E olhar para dentro e dizer assim, caramba, o humor é minha última força. Será que eu não posso pegar mais leve com a vida? Né? Eu sempre fui muito séria, essa história do corporativo, de usar blazer, terninho, de ter que fazer, né, algumas questões, talvez tenha me tornado e trouxe também questões que já eram minhas, das minhas forças. Mas aí quando a gente olha para isso com leveza, a gente se permite entender que a gente é vulnerável e que a gente é imperfeito. Tem os livros lá da Brené Brown que trabalham muito isso, a coragem de ser imperfeito, e que é muito difícil admitir isso, e ainda é para mim, mas é um treino. Eu tenho mais dois assuntos aqui, um deles, eu até comentei com você, eu assisti a sua trilha que falam sobre marca pessoal, e eu achei muito interessante, e eu acho que convém a gente compartilhar com a nossa audiência esse seu conhecimento, esse material que você preparou lá, P3, sobre a marca pessoal, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui sobre o autoconhecimento, sobre, né,
o dia a dia, o CPF, né, da pessoa, a marca pessoal. As pessoas, eu acho que ao contrário do autoconhecimento, eu tenho notado que o autoconhecimento as pessoas estão buscando, né? Tem um grande número de pessoas buscando, se preocupando com isso. Com relação à marca pessoal, me parece, também é uma impressão minha, e parece que não há essa busca tão grande ainda que deveria ter e que você aborda muito bem. O que você acha? O pessoal tem despertado para a sua marca pessoal? Eu acredito que não tanto quanto deveríamos, até para responder aquela pergunta inicial. O que as pessoas mais perguntam quando tu vai na TV? E aí eu falei dos processos seletivos, das questões de carreira. As pessoas não entendem em determinado momento, e isso não vale para todo mundo, obviamente, que nós somos os nossos grandes produtos, né? A gente é CEO da nossa própria marca. E aí a pergunta que eu sempre faço é, quando você não está na sala, o que as pessoas falam sobre você? Talvez aí diga muito sobre a sua marca. E às vezes a gente escuta coisas que a gente não gostaria. E a pergunta é, aí entra o autoconhecimento, tá, mas que elementos eu tenho para fortalecer a marca que eu gostaria, né? Quando eu falo que eu quero ser lembrada como alguém que ajuda as pessoas a se desenvolverem, a se transformar, que elementos que eu tenho que ter no meu comportamento, na forma como eu estabeleço contato com o mundo, que chancele isso, que eu acredito, né? A gente chama de one word em marca pessoal, né? Em branding pessoal. Qual é a única palavra que vai traduzir aquilo que as pessoas veem em você? Então, quando a gente fala de marca pessoal, e por que tu traz essa sensação? Porque muitas pessoas não têm autogestão e autoconhecimento. Por mais que isso seja mais falado, esteja mais aberto, a gente esteja se permitindo, ainda assim algumas pessoas não sabem como fazer isso e às vezes tem receio daquilo porque eu falo assim, que a gente precisa olhar para o espelho e nem sempre a gente gosta, tanto no externo quanto no interno. A gente tem dois caminhos, continuar não gostando ou gerar alteração. Gerar alteração vai gastar energia do caramba, porque a gente vai ter que ter mudança de comportamento. E a gente nasceu resistindo ao processo de mudança. Fisiologicamente, resistimos ao processo de mudança para economizar energia cerebral. Então a gente precisa de esforço muito grande e de entendimento do que é válido aquela mudança. Então a marca pessoal é a gente entender que isso tem a ver para mim, né, Letícia, com legado, com propósito, com quando o Alê fala diferenciação é sair da gôndola. Sair da gôndola representa o que as pessoas enxergam na tua marca. Porque pensa, tem muitos comunicadores, mas por que as pessoas vão escolher o Brito? Por que as pessoas vão escolher a Letícia? O que tem naquela marca que faz sentido para aquele mercado, para aquelas pessoas, para as personas com que a gente quer conversar, com os players que a gente quer chegar? Então, como não falar... e por que eu gravei essa trilha? Porque marca pessoal tem a ver com comportamento. Totalmente comportamento. Quando a gente olha para grandes marcas, que daí fica mais fácil da gente dimensionar, a gente olha para o comportamento, para a cultura dessas marcas. Qual que é a cultura do teu negócio, do teu eu empresa? Né? Nós somos empresa. Quando a gente passar a olhar para nós nesse formato, a gente vai inclusive minimizar algumas responsabilidades que a gente transfere para ambientes corporativos. Né? A responsabilidade da nossa carreira, da nossa transformação, do nosso protagonismo, do nosso processo de aprendizado, do nosso processo de mudança. E isso tudo é um processo de educação, de cultura. Então, quando a gente falou que as pessoas estão começando, tem um movimento maior. Eu acredito que isso vai mudar até pela questão de intraempreendedorismo, do empreendedorismo. Isso cada vez vem, né? Com mais força, não exigindo, mas nos convidando de uma maneira muito bacana. Quando eu falo bacana é porque olhamos para a questão interna para falar da nossa marca pessoal. Então, aí fica uma provocação, né? Qual que é a tua palavra, né? A tua one word, aquilo que você gostaria que as pessoas lembrassem quando falassem do teu nome. E aí a gente pode fazer uma correlação. Ok, o que eu faço hoje está aderente com isso que eu gostaria? Uma vez, quando eu fui fazer um rebranding da marca, eu abri essa caixinha no Insta. E de tempos em tempos eu faço. Quando pensar na marca Letícia, que palavra que vem na sua mente? Até para validar se aquilo, a percepção que eu tenho sobre a minha marca pessoal é aquilo que as pessoas estão vendo. Às vezes não bate, a gente pode fazer um trabalho, né? Não é a minha praia, tá, gente? Tem a Graça aí, que é educadora executiva, que trabalha com isso, mas é algo que passa pela questão comportamental também. Isso é o autoconhecimento seria um pré-requisito, seria um começo, ou seja, autoconhecimento, depois vou fazer minha marca pessoal?
Quando a gente faz processo de branding, por exemplo, com certeza, né? Eu imagino que para quem nunca passou por um processo de autoconhecimento, seja de qualquer vertente, ciência ou ferramenta, tem dificuldade de fazer perguntas que o profissional que trabalha com branding pessoal ou de marcas corporativas vai nos convidar. Porque quando eu passei por essa experiência, mesmo trabalhando com isso, opa, peraí, deixa eu pensar. A gente tem que pensar. Por quê? Porque o automatismo faz a gente repetir um padrão sem se dar conta do que a gente está fazendo. E aí quando você para ali é momento de consciência. Ali é momento de você, tá, mas peraí, será que eu faço isso mesmo? Será que eu sou vista assim? Então começam as dúvidas, aquele desconforto calculado, sabe? Exatamente nos provocando a olhar com mais carinho para tudo isso. Então sim, sem sombra de dúvidas, quem já passou sabe o que eu estou falando, e se algum dia quem quiser passar por um processo de personal branding vai entender que vai ter que passar pelo espelho interno. Uhum. Eu vou falar agora sobre um material que eu li de você, do seu blog, mas eu gostaria, vamos aproveitar aqui para o pessoal localizar o seu material. Tem muito material muito rico, você produz muito, trabalha muito, né? Estuda muito. E como é que funciona o seu portal, as suas redes, o seu trabalho? O pessoal que quiser curtir mais da Letícia. Então, semanalmente eu escrevo artigos. Até a Jadina Carneiro está aqui, que é do Jornal de Laguna, e eu tenho uma coluna lá no jornal. Então, o jornal, na verdade, foi um grande impulsionador para eu escrever semanalmente. Eu já escrevia, mas quando o Márcio Carneiro, né, esposo da Jadina, fez esse convite formal para mim, eu vi assim, isso vai ser muito bom, porque eu vou ter aí um compromisso semanal de escrever. Então, todas as quartas, hoje, por exemplo, a Letícia, que é a jornalista, né, filha da Jadina e do Márcio, já me cobrou, Lê, hoje é dia de artigo. Então eu sei que assim que eu sair daqui eu vou escrever um artigo. Semanalmente eu escrevo. Jornal, é Jornal de Laguna. Tem Instagram também. Então eu escrevo semanalmente lá. Escrevo no meu blog, lá no meu site, www.leticiazanini.com.br. Deve estar no digital também, né, logicamente. Né? E isso tem digital também, jornal. Tem Instagram. Tem como acompanhando. Tem. E esse artigo seu vai para o seu blog também? Ou é o blog? O artigo vai para o meu blog, que está lá no meu site, vai para o meu LinkedIn, Letícia Zanini. A gente faz alguns posts aqui no Instagram também. Desses artigos eu acabo construindo vídeos. Então, o artigo nada mais é do que vivências, escutas que eu trago das mentorias que eu tenho, porque daí a gente vincula muito a realidade de todo ser humano, que as pessoas que eu atendo não são diferentes das pessoas daí, das pessoas de São Paulo, a gente é muito semelhante, então acaba dando esse match, né, esse vínculo, e eu trago questões que eu escuto, eu trago questões que eu observo, né, e uma vez eu estava no shopping vendo uma criança brigando com o pai pelo local que queria sentar, e aí isso me remeteu, eu criei um artigo que esse lugar é meu. O quanto a gente traz, né, esses conteúdos para os ambientes corporativos. Essas birras, né? Tem outro artigo que fala empresas, escola de adultos. Então tem toda uma questão infantilizada dentro dos processos corporativos. Então eu vou olhando para aquilo que eu estou vivendo e vou traduzindo isso para questões que fazem sentido para mim. E eu recebo vários feedbacks legais, inclusive esses artigos vão ser transformados em um livro, tá? Que está sendo condensado, aí vem artigos extras específicos. E esse é o início de um livro Carreira Solo, porque eu já escrevi capítulos em livros em colaboração. E tem um outro livro que está aí nascendo, que chama Demita Antes de Ser Demitido, que é um livro que eu falo sobre demissão de comportamentos. Eu estou abrindo aqui o jornal e eu estou vendo que tenho a vontade de vender não pode ser maior do que o benefício que você vai gerar para alguém. É uma coluna que você escreveu, essa aqui é mais antiga, 6 meses atrás, né? A última é Saia da Gôndola. Saia da Gôndola, é legal. Eu gostaria que você comentasse, que eu acho que o assunto é bem pertinente e, logicamente, tem a ver com o que a gente vinha falando até agora sobre marca pessoal. Um que eu li sobre exposição virtual, quantos seguidores você tem? Que tem causado, acho que eu gostei muito interessante a abordagem que você fez. Eu gostaria que você comentasse, eu acho, com a nossa audiência. Então, quando eu escrevi esse artigo, tem um outro que é Quantos Likes Você Vale também, que faz essa provocação, né? Pra gente pensar, a gente condiciona
competência ao número de seguidores ou quanto a gente é exposto. E eu sempre lembro de grandes mentores que eu tenho, por exemplo, o Timothy Gallo, que foi uma pessoa, um americano, que é uma referência mundial quando a gente fala de coaching. E se você for olhar, eu nem sei se ele alimenta o Instagram, se ele alimenta as redes sociais, mas ele é uma referência. E assim, tantas outras pessoas incríveis, maravilhosas, que têm densidade, que têm profundidade. Então, quando a gente fala dessas exposições, a gente precisa entender que existe um efeito manada. Isso é um efeito psicológico. Nós queremos sempre pertencer àquilo que humanamente está em voga, aquilo que humanamente a gente... Porque a gente não quer ser o excluído, a gente não quer ser o diferentão, na maioria das vezes. Então a gente, vamos comprar seguidores para ter 200 mil seguidores, porque as pessoas vão olhar e dizer, nossa, essa pessoa é muito boa, tem 200 mil seguidores. Mas tem zero engajamento, tem zero venda. De novo, essas pessoas não têm autoconhecimento suficiente. Ó, só um pouquinho disso da Liz. A Liz é minha mentoranda, uma grande empresária aqui da região, um avião aí. Que bom que você está aqui. Então, legal, eu estava vendo, mesmo que eu fazia referência aqui, parabéns aí. Ela está empolgada com a sua mentora aí, está gostando do papo. Legal, então. Obrigada, Liz. Então, quando eu trouxe essa provocação, era exatamente para que a gente olhasse, né? Sabe aquela história do quanto custa versus quanto vale? Né? Então, a gente precisa ter consciência. Para muitas pessoas, ter um número de seguidores absurdo vai fazer, sim, diferença, mas faz mais diferença para quê? Para o teu ego, né? Para questões que às vezes são armadilhas do nosso próprio comportamento, ou para a tua autenticidade, para aquilo que é verdadeiro, que é transparente. E é por isso que muitas pessoas não entendem como é que essa pessoa cresceu tanto. Essa pessoa está usando seus talentos, essa pessoa está sendo autêntica, essa pessoa não está criando um personagem ou papel. Então ela consegue sustentar aquela persona. Quando a gente se transforma no personagem, em algum momento a gente vai sair de cena, porque a gente não vai conseguir bancar isso. Então, quando eu falo dessa exposição, a gente precisa ser crítico com as coisas que a gente vê, criticidade, principalmente no mundo digital, que nos convida a ser mais do mesmo. A gente precisa ter consciência de quem a gente é e do que faz sentido. Não, aqui na empresa a gente fala assim, não, a gente não vai ficar mandando 50 mil e-mails para as pessoas, tá? Eu não sou a favor disso, eu acredito em marketing humanizado, não em marketing canibalista e muito menos chato, ficar incomodando, né, a caixa de e-mail das pessoas. Mas isso é uma visão minha, que alimenta os meus valores. Não quer dizer que é uma verdade absoluta. Quando eu dava aula na graduação, eu vi que tem alunos meus aqui, eu sempre falava assim, gente, não acreditem em tudo que eu estou falando aqui. Não estou dizendo que eu sou mentirosa, mas o que eu estou querendo dizer essa tem o meu viés, tem a minha forma de ver as coisas, e é só minha. Então, busque a sua forma de ver as coisas, de ver, e talvez para muitas pessoas ter isso de seguidores chancela traz uma autoconfiança. Quem sou eu para dizer que está errado? Mas não é a minha forma de entender que essa é uma marca pessoal autêntica. Então a gente precisa confrontar muitas coisas, criticar. Essa criticidade tem a ver também, por isso que o autoconhecimento, Marcelo, voltando, tem a ver com o que eu estou falando aqui. Eu tenho critério nas minhas forças de caráter. Então eu tenho uma tendência a ser mais cética às coisas que me falam. Eu preciso ter profundidade. Então por isso que eu estudo tanto. Isso não significa que eu sei tudo. Significa que eu preciso ter segurança naquilo que eu estou trazendo. Senão eu prefiro nem falar. Entrou aqui a Renata da VET, deve ser da empresa que você atendeu? Provavelmente, não, né? Não, eu estava na PETS hoje. Ah, não, a PET, desculpe. Não, a VET deve ser uma outra empresa, então. A Renata também. Grande abraço e obrigado pela audiência. Eu fiz uma confusão aqui com o PET e VET. Então. Legal, então. Estamos chegando no final. O tempo voou. Eu gostaria que você deixasse uma fala final para aquela pessoa, já que o assunto foi a marca pessoal, a força da nossa fala hoje, aquela pessoa que nunca pensou em marca pessoal. Aí vem a Letícia, uma psicóloga, educadora executiva, falando em marca pessoal. Eu nunca pensei na minha marca pessoal. Quais seriam as primeiras dicas, os primeiros passos que essa pessoa poderia dar, Letícia? Quando a gente fala de marca pessoal, a gente sabe que a gente fala na escola, né, de educação executiva sobre bandeira. Bandeira nada mais é do que externar a sua marca pessoal. Então, a importância de olhar para isso é para que a gente possa ter uma vida autêntica. E como que a gente faz isso? Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado.
quando a gente se conhece. Quando a gente faz além de se conhecer, faz autogestão. Então, eu sei dos meus potenciais, talentos, como a gente queira chamar, pontos fortes, forças de caráter, o nome não importa, importa que a gente saiba dizer aquilo que nos diferencia de todas as outras pessoas do mundo, porque a gente é muito especial para ser igual, a gente é único. Então, quando a gente fala de marca pessoal, é acreditar nessa singularidade que existe dentro de cada um de nós, e a gente precisa acessar coisas que estão dentro do nosso pote de ouro. Todos nós somos essas moedas de ouro. Algumas estão no fundo do mar, outras estão aparecendo. Então, quando a gente fala de marca pessoal, é quando a gente coloca, né, para o mundo o nosso brilho. E aí, para isso, não precisa ter 500 mil seguidores. O brilho pode ser na tua casa, na tua família, para uma pessoa. O Bruno está aqui há 1 minuto, falei de ser uma aula. Quando a gente conversa, né, Bruno, as nossas conversas e a gente faz um ao outro brilhar, isso é marca pessoal, conversando, né, de uma maneira geral com o mundo externo. Então, eu diria para as pessoas o seguinte, lá no Linktree do meu Instagram, tem uma avaliação para você descobrir quais são suas forças de caráter. Talvez aí tenha um input inicial para que a gente comece a olhar para aquilo que floresce dentro de cada um de nós ou que deveria florescer caso a gente alimentasse. Letícia Zanini Oficial, né? Você ou tem aqui também, o pessoal que está ligado aqui pode entrar direto por aqui já. Sigam essa mulher. A minha dica é sigam essa mulher. Tem também o leticiazanini.com.br, que é o portal, onde tem todo esse material, a ligação com o jornal também, os artigos. Tem muito material bom produzido pela Letícia. Letícia, muito obrigado. Foi muito legal. Sobrou muito assunto aqui para uma próxima. Vamos agendar, sabe? A gente é único, gostei disso, diz a Sinara. O pessoal está elogiando aí a sua fala, elogiando a live de hoje, então. Muito obrigado, minha amiga. Sucesso para você. Continuamos nos comunicando. Obrigado. Brito, meu querido, obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Gi Bordini, que está aí, um beijo. Eu não tinha falado com você antes. Foi muito gentil o teu convite, Brito. Eu tenho uma admiração por você. Foi muito bom conviver com você na Escola de Educação. Espero que a gente se encontre em breve, que a gente continue essas trocas. Semana que vem quero estar aqui no próximo Papo com o Brito. Quero ver quem é que vai estar aqui com você, né? Marcela Jacobs. Ah, é? Opa! Então não vou perder. Já está agendado. Já está agendado. Não vou perder Marcelinha, minha parceira. A propósito, quem não foi, está sendo agendado até dezembro. Eu pretendo passar toda aquela turma nossa lá, dos educadores da turma 2, da turma 3, todos estarão presentes aqui. A maioria já foi, né? Mas quem não foi... Fica o convite para o meu pessoal aqui da cidade, os clientes que estavam aqui, ex-alunos, parceiros, colegas, prestigiem essas lives do Brito com toda a galera de educação executiva, que são os meus colegas. A gente fez a formação juntos, tem muito conteúdo rico aí desse povo aí do Brasil inteiro, né? E brigadão, Brito, de verdade. Eu tenho pela frente agora, não lembro aqui as datas, agora tem a Marcela na próxima semana, a Grácia, o Marcelo Jaime, o Luca vai participar também, o Matheus, né? O pessoal que ainda não participou. O Cristiano participou na semana passada, o Mário participou na outra semana também, o Kleber também está aí, ó. Esse é o Kleber, nosso... Kleber, meu ex-coach do Sicredi. Valeu, Kleber. Ah, tá. Legal. Obrigado, Letícia. Até então. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigadão.